No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, o jornalista Gutenberg Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores do Radar de Notícias. Bons tempos do Radar de Notícias, né? Bons tempos. Fui feliz aqui por, acho que quase 2 anos, exercendo a função de jornalista. Aliás, a imprensa é a vista da nação, né? Então é sempre gratificante estar participando de um programa que tem um alcance como o Radar de Notícias. Bom filho a casa torna. E como dizia o Arnônio, o Gatoberg. Exatamente. E onde será que está o gato, né? Bom, você veio falar em nome do Sindicato dos Gráficos, é isso? É isso, Pedro. O Chiquinho Francisco foi convidado para participar aqui hoje e não conseguiu por conta de um problema pessoal lá dele e pediu que eu viesse representar aqui o sindicato. Eu que já há alguns anos, desde 2010, faço um trabalho de assessoria de imprensa lá no sindicato e vim aqui dar um recado em nome do Sindicato dos Gráficos. Bom, o que está acontecendo no sindicato? Bem, hoje, Pedro, às 19 horas, acontece a final da 14ª edição do sindicato do campeonato dos gráficos. Vai ser ali no Parque Secap, no clube do Parque Secap, a partir das 19 horas. Chegou a final esse ano aí a Converplast contra a Converplast, os dois times muito bons. A empresa tem muitos times, então... Essa empresa é boa de futebol. E o bom é que é hora de um funcionário que já não gosta muito do outro. Esse ano lá o campeonato correu tudo tranquilo, não teve divergência nenhuma. É que a empresa é muito grande, montou vários times. É bom escalar um bom árbitro. De repente como a Libertadores, né? Que tem 5, 6, 7 times brasileiros. Esse ano eu acho que talvez não cheguem à final 2 times nacionais. Já pensou o almoxarifado contra a expedição? Ou o time do patrão contra o time do empregado. E o terceiro lugar é entre Aliança e EGB. Isso é hoje às 19 horas. E também, Pedro, na terça-feira, às 19 horas, a partir das 18 horas, acontece também uma palestra no sindicato com a desembargadora federal do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a Ivani Bramante. Ela vai até o sindicato fazer uma palestra lá aberta ao público, não só aos dirigentes sindicais, não só a categoria dos gráficos, mas toda a população e a imprensa, para ter uma visão do judiciário, de um representante do judiciário sobre a reforma política, porque... Trabalhista. Sobre reforma trabalhista. A gente tem sempre algumas avaliações da parte sindical, do sindicalista, que geralmente é contra a reforma trabalhista, e também tem, às vezes, uma visão dos representantes da indústria, que são favoráveis. Então a gente vai pegar ali uma opinião de uma juíza do trabalho, do judiciário, para saber quais são os impactos de fato do ponto de vista do judiciário. Interessante. Eu já adianto que, assim, um pouco que eu conversei com ela, ela fala que ela é bem crítica a essa reforma. Segundo ela, vai dificultar o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho, e aí tem alguns pontos que ela questiona muito, como a responsabilidade solidária que foi aprovada lá na reforma trabalhista, essa questão da negociação também, né? A gente tem que contar muito com a boa-fé. Eu acho, a gente não pode também criticar e atacar sempre os empresários, porque tem empresários de boa fé, mas num cenário onde você tem aí cerca de 14 milhões de desempregados, você colocar essa questão da negociação direta entre o funcionário e o empresário, sem nenhuma garantia maior ao trabalhador, fica uma situação um pouco difícil. Imagina que o meu patrão me chamar para conversar, vamos negociar aqui, ou você aceita ou você está fora, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. E também outro ponto de vista que ela coloca é que não se exigiu por parte das empresas e também por parte do próprio governo nenhuma contrapartida. Se tirou direitos dos trabalhadores, mas não se exigiu nenhuma contrapartida, tanto do governo como, por exemplo, diminuir a questão dos impostos para gerar mais emprego, e da parte dos empresários também. Deve ser uma bela palestra, interessante. Sim, inclusive eu andei consultando alguns colegas advogados para saber, convidando inclusive, né? Vocês conhecem, muita gente fala bem dela. Algumas pessoas que inclusive perderam ação para ela. Ela é respeitada. Gutenberg, na quarta-feira alguns dirigentes do sindicato estiveram em Brasília. A pauta foi essa questão trabalhista? O que vocês foram debater lá? Foi na verdade, Rodrigo, na terça-feira a diretoria executiva do sindicato foi a Brasília e eu acompanhei como assessor de imprensa e como jornalista fazendo uma cobertura lá. Na verdade foram fazer algumas visitas, foram ao Parque Gráfico do governo federal, foram também ao Museu da Imprensa, ao Museu do Juscelino Kubitschek e à Câmara Federal, lá dialogar com alguns deputados que pudessem receber, no caso aí alguns que receberam uma carta de agradecimento pela postura em relação à reforma trabalhista, de votar contrário, e também a reforma, a questão da terceirização, e outros assim, dialogando e levando uma mensagem de que não desistam da luta de defender os trabalhadores. Foram lá recebidos pelo deputado federal Orlando Silva, que levou todos os sindicalistas até o plenário da Câmara, lá onde votaram, por exemplo, o impeachment da Dilma e onde impediram que
as investigações contra o Michel Temer avançassem. Então foi uma viagem bem positiva. Orlando Silva, do PCdoB? Isso, Orlando Silva do PCdoB. Também teve uma visita à senadora Vanessa Graziotin, que aí é do Amazonas, né? E assim, outras agendas lá para... Eu não sei se você sabe me responder. A Casa da Moeda pode ser considerada uma gráfica? Ou os trabalhadores são gráficos? Sim, eles trabalham com impressão. Né? Todo tipo de impressão é trabalhador gráfico. Interessante, né? Porque o governo acena agora com a privatização da Casa da Moeda. Aí tem muita gente que pergunta, por que não imprime dinheiro? Assim, até falando dessa questão da privatização, fugindo aqui sem querer fugir da questão da pauta aqui do sindicato, eu acho que a gente vive a livre iniciativa, a gente chegou no ponto onde a livre iniciativa ela se mostrou que dá mais resultados do que você ter uma economia engessada, né? Mas eu avalio que essa pressa aí do governo Temer em propor todas essas privatizações não é um projeto de país, não é pensando num desenvolvimento a 10, 20 a longo prazo, um desenvolvimento que se paute por esse caminho. É simplesmente para você obter recursos e tapar o rombo que existe nas contas públicas, muitos deles feitos para comprar os votos dos deputados do ponto de vista, não que seja ilegal, porque liberou as emendas, mas assim, no cenário de crise, você vai privatizar, vai vender para arrecadar dinheiro e tapar os rombos que você tem aí no país. Pois é, em vez de estarem pensando na próxima geração, estão pensando na próxima eleição, que será no ano que vem, né? E assim, Pedro, se você me permite aqui, além dessas agendas aí do sindicato, eu aproveitei, como também estava em Brasília, para levei um documento comigo. Falei, o deputado que eu encontrar eu vou entregar, sugerindo, né? Eu sei que a gente não tem o poder, disputou a eleição no passado, inclusive estive aqui, agradecer o espaço que vocês deram no passado, antes da eleição. Levei comigo um documento para passar lá para os deputados, pedindo mais atenção, mais verbas para a cidade de Guarulhos. Um gesto de intenção, na verdade, né? Porque não tem valia oficial. Mas, inclusive, entreguei ao próprio Orlando solicitando aí que ele, entre as emendas que ele for disponibilizar, que atenda a cidade de Guarulhos, por exemplo, na questão do Hospital da Mulher ali no Paravente, junto à JJM, verbas para a própria JJM, que o deputado tem condição de encaminhar, verbas, de repente, para você duplicar ali a Jamil João Zarif, entre o Taboão e o São João, porque daqui a pouco vai começar a chover, vai inundar tudo aquilo de novo e a população vai sofrer. Verbas para um problema que vocês sempre estão escutando no programa e muita gente aqui reclama, da pavimentação da Avenida Martins Júnior, entre o Santa Emília e o Jardim Acácio, vai beneficiar, vai beneficiar ali todo o Taboão, o Jardim Paraíso, enfim, a região do Cabo Sul. E outras sugestões lá, o deputado Simão, ele esteve aqui em março, né? Março do ano passado, junto com o prefeito Guti e o Eduardo Barreto, disponibilizando uma emenda de R$700 mil, e se mostrou sensível. Diz que todas impossível, mas pelo menos alguma coisa aí vai considerar para o próximo ano. Obrigado, Gutenberg, pela participação. Manda o nosso abraço para o Chiquinho dos Gráficos. Obrigado a você, certamente será dado. Ele deve estar, inclusive, escutando, não só ele, como toda a diretoria lá do sindicato, que está fazendo um trabalho, assim, com todo esse cenário. Se tem uma coisa positiva nessa reforma trabalhista, é que a gente percebe que os sindicatos mais idealistas estão se mobilizando, estão indo conversar com a categoria. Não que os gráficos não fizessem, porque sempre fazem, né? Sempre estão fazendo algum tipo de atividade de conscientização, mas tem feito cada vez mais. Isso tem acontecido lá no Sindicato dos Gráficos. Aliás, os sindicatos passam um momento assim, de imagem política desgastada, mas há sindicatos e sindicatos. Há sindicatos sérios no Brasil, como há sindicatos picaretas também. E eu entendo que aqueles que têm trabalho de base, esses vão sobreviver, vão ficar mais fortes ainda. Com certeza. Vamos ao intervalo, produção, 7 horas e 24 minutos.